Na figura, os triângulos ABG, BCF e CDE são equiláteros de mesma área 12 e os pontos A, B, C e D estão alinhados. Assim, determine o valor da área achurada. Então, observe que a área achurada é parte do triângulo ABG e também parte do triângulo BCF. Bom, para estabelecermos o valor dessa área achurada, eu vou fazer aqui, os ângulos aqui dos triângulos equiláteros são todos de 60. A partir do ponto A, eu vou fazer uma abertura de 60 graus aqui, como se eu fosse construir um outro triângulo, e na verdade até vou. E depois vou ligar do ponto E, a partir do ponto E, uma reta que passa em F, em G e que cruza essa primeira que eu construí. Então vamos chamar esse ponto de ponto P. E aí observe que eu construí mais um triângulo equilátero AGP. Um triângulo equilátero do mesmo tamanho dos demais, uma vez que o segmento AG é comum a esse triângulo AGP e ao ABG. Então, o que nós temos aqui é que esses triângulos equiláteros, tanto aqui com vértice para cima como com vértice para baixo, que é esse AGP que eu construí, o GBF, depois aqui o CEF, todos esses triângulos têm todos o mesmo lado. Tem um lado com a mesma medida, na verdade. E aí todos têm área 12. Se nós denominarmos como L o tamanho de um desses lados, vamos chamar aqui de L, a medida de um desses lados, como nós sabemos que a área desses triângulos, cada um deles vale 12, e aí a área de um triângulo equilátero é dado por L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então isso aqui é igual a 12. Eu nem vou descobrir o valor de L, que aqui não me interessa, porque é possível que a gente consiga determinar as medidas dessas áreas que estão sendo solicitadas sem o cálculo de L, que ficaria aqui um pouco mais trabalhoso. O que eu vou fazer é o seguinte, vale lembrar que para um triângulo, vou fazer aqui um desenho, para um triângulo no qual nós conhecemos a medida de dois lados, vamos chamar aqui de A e B, e o ângulo alfa entre eles, a área desse triângulo, a área, vou chamar de S, a área do triângulo é metade do produto desses lados AB vezes o seno do ângulo entre eles, vezes o seno de alfa. É esse o raciocínio que será utilizado. Lembrando que para essas duas áreas achuradas, a gente tem um ângulo de 60 aqui do ângulo G, que é o ângulo do triângulo equilátero, e também do ângulo F, 60 graus. Observando que AG, o segmento AG, também vale L. E aí o que eu vou determinar, vamos chamar esse ponto aqui de ponto Q. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto S. Então S não, porque já estou usando para a área. Esse ponto de ponto R e esse ponto de ponto T. Então o que eu vou precisar aqui é descobrir as medidas dos segmentos GQ, RF e FT, para usar a fórmula de área do triângulo em função dos lados e do ângulo entre eles. Mas para isso, observe que os segmentos AP, GQ e FT são todos paralelos, uma vez que o ângulo de 60 é o mesmo aqui para a inclinação de todos eles. Todos eles estão inclinados 60 graus em relação à mesma reta. Além disso, os segmentos AG, RF, AG e RF são também paralelos. E um outro fato importante a ser percebido é que como os lados de todos esses triângulos equiláteros formados são iguais, os triângulos equiláteros maiores, AGP, ABG, então aqui AGP, ABG, BFG, BCF, FCE e CDE, todos esses triângulos equiláteros têm lados com a mesma medida. Então, e inclusive todos eles têm a mesma área. Então vale ressaltar que o segmento GP, o segmento GF e o segmento FE têm todos a mesma medida.
que são lados desses triângulos. E aí observem que pelo paralelismo que foi apresentado, por exemplo, dos segmentos AP, GQ, AP, GQ e FT, nós temos uma semelhança entre o triângulo APE, então vou escrever isso, o triângulo APE e o triângulo QGE. É semelhante ao triângulo QGE, uma vez que GQ é paralelo com AP. Então, estabelecendo essa semelhança, se nós colocarmos aqui, por exemplo, o lado GE do triângulo GQE, do triângulo QGE, o lado GE está para o lado PE, GE está para PE, assim como GQ está para PA. Então, repetindo, GE está para PE, assim como GQ está para PA. Ocorre que GE está para PE, assim como 2 está para 3. Porque observe que GE pega dois pedaços aqui, dois lados de triângulo, GF mais FE, e o PE, 3 lados desse triângulo, PG, GF e FE. Então seria 2 para 3. Então a razão aqui é 2/3. Como essa razão aqui ela é igual a 2/3, como isso aqui é igual a 2/3, nós podemos escrever que GQ corresponde a 2/3 de PA. GQ corresponde a 2/3 de PA. Só que PA é L. Então GQ vale 2/3 de L. Assim como, se nós observarmos a semelhança, aqui eu já nem vou escrever, mas de novo usando o mesmo paralelismo de GQ com FT. Como GQ e FT são paralelos, os triângulos GQE e FTE são semelhantes. GQE e FTE. E a razão de semelhança desses triângulos é de 2 para 1, porque o lado GE do triângulo maior é o dobro de FE. GE é o dobro de FE, porque toma duas partes e FE é uma das partes aqui. Então, se a razão é 2 para 1, o segmento FT é a metade do segmento GQ. FT é a metade de GQ. A metade de 2/3 de L é 1/3 de L. 1/3 de L. E da mesma forma, usando a mesma proporção, os triângulos GAE, com o triângulo FRE. GAE e FRE. Como F está aqui no ponto médio de GE, GE é o dobro de FE. Então, por consequência, GA vai ser o dobro de FR. Então, o dobro de FR, então, FR é a metade de L, 1/2 de L. Então, agora, diante disso, a gente vai estabelecer essas áreas, que eu vou chamar aqui desse triângulo GAQ de S1, mais FRT de S2, que é o que o problema quer. Ele quer S1 mais S2. Então, nós temos aqui que S1, deixa eu escrever aqui separado, S1 é igual a 1/2, eu conheço dois lados aqui, que é L e 2/3 de L, do triângulo GAQ, 1/2 de L vezes L vezes 2/3 de L vezes o seno do ângulo de 60 graus, que é o ângulo entre eles. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Lembrando sempre, aí agora nesse ponto aqui é importante ressaltar, que L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é igual a 12. L ao quadrado
eu vou precisar pegar aqui, ó, L vezes L, vezes raiz de 3, porque é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, L vezes L, vezes raiz de 3 sobre 4. 2 vezes 2 aqui embaixo. Então, nós vamos ficar com 12, são essas medidas aqui que vão multiplicar, que eu circulei, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes, o que não foi circulado aqui? 2 terços. 2 terços de 12, 1 terço de 12 é 4, então 2 terços, 8. A área do triângulo S1 é 8. E a área do triângulo S2 vai ser a metade do produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. A metade de RF, L, aliás, 1/2 de L, 1/2 de R, ó, 1/2 de L, que é o FR, vezes 1 terço de L, que é o FT, vezes o seno do ângulo entre eles, vezes raiz de 3 sobre 2. O ângulo entre eles é de 60 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2. Então, para determinar a medida dessa área, lembrando que L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é igual a 12 novamente, então L ao quadrado, L vezes L, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, aqui vai dar 12 vezes, o que sobrou aqui? 1 sobre 6, que é 3 vezes 2, 1 sexto. Então, 1 sexto de 12, a área de S2 é 2. S2 é igual a 2. Então, a área achurada é S1 mais S2. Então, S1 mais S2 é 8 mais 2. Resposta, área achurada é igual a 10.